de Carl Gustav Jung, um artigo publicado em 1936 no Brahmapura Bharata, número consagrado ao centenário do nascimento de Sri Ramakrishna, e que foi intitulado por ele Yoga e o Ocidente. Vamos ler e traduzir e comentar em simultâneo. Não passou um século sequer desde que o yoga se tornou conhecido no Ocidente. Apesar de todas as maravilhosas histórias que tinham chegado à Europa há 2000 anos, dessa terra de fábulas da Índia, com os seus homens santos, os seus gimnosofistas e falocépticos, não havia ainda um conhecimento real da filosofia indiana e das práticas filosóficas. Até que, graças aos esforços do francês Anquetil Duperron, as Upanishads foram traduzidas e transmitidas ao Ocidente. Comentário. Aqui os gimnosofistas não falocépticos é umas designações utilizadas na altura para os yogis que estavam retirados nas suas meditações no umbigo ou em posturas aparentemente de ginástica, e que na tradição grega são referidas mesmo na época de Alexandre, que teria estado em contacto ou que teve mesmo diálogos com alguns desses gimnosofistas ou yogis ou membros da religião de Jaina. Anquetil Duperron foi o primeiro tradutor para latim das obras dos Upanishads, a partir da sua tradução do persa, que tinha sido mandada fazer pelo grande mestre Dara Shikoh, o filho de Shah Jahan, e que, como sabemos, teve uma vida trágica na medida em que, sendo o filho mais velho do imperador construtor do Taj Mahal, acabou por ser morto pelo seu irmão fanático sunita Aurangzeb. Dado que Dara Shikoh era muito aberto à mística comparativa e tinha uma relação muito amistosa e admiradora com a tradição indiana, tento realizar algumas obras que mostram essa sua capacidade de fazer estudos pioneiros de religiões comparadas a partir de uma prática de interior e de uma mística, e, portanto, ter um nível muito mais profundo que as atuais ciências das religiões, que muitas vezes são meros exercícios racionais sem qualquer experiência ou vivência interior. Continuamos. Um mais profundo conhecimento foi tornado possível por Max Muller de Oxford, com os seus livros da coleção Livros Sagrados do Oriente, por ele editados. Contudo, este conhecimento permanecia com uma tentativa de preservar os filósofos e os estudiosos e conhecedores de sânscrito. Não demorou muito para que o movimento teosófico, inaugurado pela Madame Helena Petrovna Blavatsky,
possuidora ela própria de tradições orientais, promulgasse-as para o público geral. Durante muitas décadas depois disto, o conhecimento do yoga no Ocidente desenvolveu-se nestas duas linhas separadas. Por um lado, considerada uma ciência académica estrita. Por outro lado, ela era quase como uma religião, a qual não se desenvolveu numa religião organizada, apesar dos esforços de Annie Besant e Rudolf Steiner. Apesar de ele ter sido o fundador da cisão antroposófica, do movimento antroposófico, Steiner foi originalmente um seguidor de Madame Blavatsky. Isto escreve Jung em 1936, quando Steiner, já há muito que estava separado do seu início em que participara no movimento teosófico e fundara a sua linha teosófica. Aqui, esta referência de Jung aos esforços de Annie Besant e de Rudolf Steiner para tornarem como que uma religião, uma igreja organizada, tem a sua veracidade ou factualidade, o facto de Annie Besant se ter associado com outro mistagogo, o Leadbeater, o qual, com outro do mesmo nível, fundaram a Igreja Católica Liberal, pela qual se pensava que poderia nascer o embrião de uma nova religião e que teve o seu desenvolvimento ainda maior com a descoberta do pensador, que se viria a tornar o pensador Krishnamurti, Jay Krishnamurti, e que por eles foi considerado como um novo Cristo, um novo Avatar, a nova descida da divindade à Terra. Tem sido criada uma igreja ligada à organização Estrela do Oriente e que teve aqui em Portugal também as suas repercussões e publicações, até que Krishnamurti resolveu terminar com essa mistagogia sobre esse embuste e assim terminando essa linha que Jung já critica nesta altura. Os produtos peculiares resultantes deste desenvolvimento ocidental muito dificilmente se podem comparar com o que é que o yoga significa na Índia. No Ocidente, o ensinamento oriental encontrou uma situação especial, uma condição mental tal que nunca antes a Índia experimentara. Isto era a estrita linha de divisão entre ciência e filosofia, que já existia, num grau ou menor, durante 300 anos antes que os ensinamentos de yoga chegassem ao Ocidente. Este começo de uma separação, especificamente um fenómeno ocidental, a separação entre ciência e filosofia, instalou-se com o Renascimento, no século XV. Nessa altura houve uma curiosidade, um interesse apaixonado e espalhado pela antiguidade, estimulado pela queda do Império Bizantino sobre a opressão destruidora do Islão. Então, pela primeira vez, o
conhecimento da linguagem grega e da literatura grega foi levado a todos os cantos da Europa. Como resultado desta invasão da filosofia dita pagã, então surgiu o grande cisma na Igreja Romana, o protestantismo, o qual rapidamente cobriu todo o norte da Europa. Mas mesmo esta renovação do cristianismo não foi capaz de segurar, de manter atraídas as mentes mais livres. Aqui comentamos um erro de Jung, perdoem uma expressão, mas compreensível na medida que ele era protestante, que é considerar que o protestantismo surge como resultado direto desta invasão da filosofia pagã. O que não é verdade. Não é verdade. De facto, a invasão, a abertura ao conhecimento dos clássicos gregos, nomeadamente Platão, Aristóteles e Plotino, que já existia no aspecto de Aristóteles e em pequenos núcleos da obra de Platão, e sabemos bem como a escola de Córdoba, aqui na Península Ibérica, tinha transmitido através de linhas de comunicação que tinham ido da Grécia até à Pérsia e da Pérsia pelo Médio Oriente até chegar à Península Hispânica com os árabes. Esse conhecimento da filosofia grega já existia. Podemos dizer que, de facto, o Concílio de Florença, em 1300 e não sei bem se 40 e tal, 80 e tal, mas creio que de 80 e tal, ou mesmo mais tarde, já talvez, exato, 1400 e tal, há uma entrada de conhecimentos grandes de filosofia, na medida em que vêm alguns sábios gregos que acabaram por ter uma importância determinante no aparecimento da Academia Platónica, onde Marcílio Ficino vai começar a traduzir o Platão e o Plotino na sua obra completa. Esta filosofia pagã, de forma alguma, foi originar o protestantismo. O protestantismo surge como uma contestação ao imperialismo e cesarismo de Roma, que estava a oprimir demasiado com taxas impostos à Igreja Nacional Alemã, e levou Lutero a rebelar-se. É evidente que Jung aqui dá também eco, talvez, de outros autores que facilitaram o desabrochar do movimento de liberalidade em relação à garra controladora da Igreja de Roma. Mas é o caso de, preferencialmente, Erasmo, o grande mestre, que, com o seu elogio da loucura, com a sua correção aos Evangelhos, com a sua edição dos padres gregos clássicos, consegue ter um efeito transmissor de uma sabedoria que não se compadecia com formas supersticiosas ou manipuladoras da religião que se tinham introduzido com os tempos. Mas Erasmo conservar-se-á católico até ao fim e, de forma alguma, o Lutero estava aberto à filosofia pagã, tendo até alguns dos seus seguidores, como Calvino, mandado queimar alguns que se aproximaram de posições menos ortodoxas, tal Miguel Serveto, em relação à Trindade. Mas avancemos. O período
de descobertas mundiais, ou seja, os descobrimentos na ciência geográfica e no sentido científico tinha começado, e houve uma emancipação crescente das garras e limitações da tradição religiosa. As igrejas certamente continuaram a existir porque elas eram mantidas pelas necessidades estritamente religiosas do público, mas elas perderam o seu domínio na esfera cultural. Enquanto que a Igreja de Roma, graças à sua organização insuperável, permaneceu uma unidade, o protestantismo partiu-se, dividiu-se em cerca de 400 denominações. Isto é uma prova, por um lado, da sua bancarrota, por outro lado, de uma vitalidade religiosa que se recusa a ser acalmada e controlada. Gradualmente, no decorrer do século XIX, isto deu lugar a crescimentos sincréticos e à importação em escala máxima de sistemas exóticos religiosos, tais como a religião de Abdul-Bahá, as seitas sufis, a missão Ramakrishna, o budismo, etc. Muitos destes temas, por exemplo, a antroposofia, estavam sincretizados com elementos cristãos. A pintura, ou perspectiva, corresponde, de certa forma, ao sincretismo místico dos séculos III e IV, que também nessa altura mostrou traços de pensamento indiano, conforme a Plogostiana, as doutrinas créticas dos órficos, pitagóricos e agnoses. E podemos fazer um comentário. Realmente, esta introdução aqui da antroposofia como sendo um sistema resultante de uma importação de um sistema religioso oriental não é correta, porque Steiner, ainda que tenha tido uma passagem pela antroposofia inicial, que era a teosofia, sempre foi um conhecimento do homem no qual a base não era tanto doutrina oriental, mas mais a própria clarividência de Steiner em relação aos mundos e ao processo evolutivo e à dimensão oculta do ser humano. Mas aqui, de facto, nós podemos dizer que Jung está a ver já uma espécie de nova era a começar nesta época, introduzindo nela estas forças do Oriente e da Grécia e Roma, e o que alguns visionários, mais ou menos corretos, e sabemos como o movimento francês ocultista também teve muito, e muitas ordens, ligadas com os Rosa Cruzes, a maçonaria, que ele aqui não fala tanto, mas que tiveram também, de uma forma ou de outra, este tipo de características. Todos estes sistemas moviam-se num plano religioso e recrutaram a grande maioria dos seus aderentes do protestantismo. Eles são fundamentalmente seitas protestantes. Isto aqui também é uma coisa absolutamente incorreta da parte de Jung. Quer dizer, não há grande relação com o protestantismo. De forma alguma são seitas protestantes, e há, pelo contrário, pessoas provindo das mais diferentes tradições, desde o livre pensamento, desde muitos dos católicos, alguns protestantes, mas nunca se podem considerar seitas protestantes. É um absurdo completo. Aqui, realmente, seitas protestantes serão algumas que nós podemos ver hoje em dia com maior
fidelidade aos princípios austeros do protestantismo inicial, ou já completamente desvairadas, como vemos na Igreja Universal do Reino de Deus, ou a Igreja Maratanã e outras, em que há uma exploração total das pessoas a partir da boa fé, das necessidades delas, e depois redes sociais de hora de entreajuda, hora de exploração, que acabam por manter as pessoas presas de uma egrégora que tem os seus momentos de entusiasmo e de ajuda, mas que mentalmente e espiritualmente é extremamente enganadora e terá os seus efeitos negativos no além, ao não ter permitido às pessoas terem verdadeiramente uma experiência com o seu espírito, uma relação com o seu espírito e com a divindade, e ficando presos a concepções completamente primitivas de Jeová e outras. Continuemos com Jung. Ao dirigir o seu ataque principal contra a autoridade da Igreja de Roma, o protestantismo largamente destruiu a crença na Igreja como um agente indispensável da salvação divina. Assim, o peso da autoridade caiu sobre o indivíduo, o qual deu-lhe uma responsabilidade religiosa que até então nunca existira. O declínio da confissão e da absolvição agudizou o conflito moral do indivíduo e carregou com problemas que previamente a Igreja tinha por si próprio resolvido, através dos seus sacramentos, particularmente o da missa, garantindo a salvação através do ato ritual feito pelo sacerdote. A única coisa que os indivíduos tinham que contribuir era confissão, arrependimento e penitência. Com o colapso do rito, que fazia o trabalho para cada crente, ele passou a fazê-lo sem a resposta de Deus aos seus planos. Esta insatisfação explica a necessidade, o pedido, o apelo a sistemas que prometem uma resposta visível ou, pelo menos, noticiável, no modo favorável de um outro poder. Ou seja, entre parênteses, escreve Jung, mais alto, espiritual ou divino. Esta parte aqui é importante. Jung aqui afirma o seu bom conhecimento do facto de, na Alemanha e nos países protestantes, desaparecendo a absolvição e da confissão, diminuindo os sacramentos, as pessoas ficaram mais entregues a si próprios e foram obrigados a procurar uma resposta interior e, portanto, isso levou-os a começar a procurar por outros sistemas. Aqui, de facto, Jung tem razão e podemos ver que nestes países houve uma grande abertura, não só ao Oriente, mas ao ocultismo, à maçonaria, de outras formas de salvação, em que em muitos casos acabaram por não se libertar sequer das concepções ultrapassadas de religião e que levaram-nos a entrar em muitos grupos ritualísticos e de iniciações, na maior parte dos casos, altamente mistagógicas. Bem, aqui não está muito correto esta ideia que, na religião católica, os indivíduos só tinham que contribuir com a confissão, o arrependimento e a penitência. Isto é uma forma um bocado caricatura, irónica quase, de caracterizar o catolicismo, porque as pessoas foram sempre convidadas a fazer um trabalho profundo de oração e de mística, até de ligação ao divino, para obterem a sua salvação, além das boas obras e boas ações. E julgo que estamos quase a terminar
esta bateria e vamos terminar aqui o artigo. Esta primeira parte não diz muito sobre o yoga, mas mostra de facto a evolução do Ocidente, a sua crise e a sua necessidade correta até de encontrar outras metodologias espirituais que não fossem ou os rituais excessivos da Igreja, muitas vezes já não compreendidos, ou a secura da responsabilidade protestante e do pragmatismo que deu origem a um desenvolvimento maior da sociedade comercial e do capitalismo, de uma certa liberdade também de pensamento, mas com muitas limitações ao afastar-se, ao não reconhecer tão facilmente a esfera do subtil, do sagrado, espiritual. E é isso que o yoga vai trazer, na medida que o yoga no fundo, é uma prática, basicamente, de autoconsciência e de religação com o espírito e com o mundo espiritual e desenvolvimento de capacidades condignas com a sua entidade e dimensão espiritual encarnada num corpo humano e animal e que deve saber utilizar e controlar corretamente. É evidente que já podemos ver aqui com os malabarismos do yoga, que hoje em dia 80% das pessoas pensam que o yoga nada tem a ver com esta dimensão de conhecimento e de religação com a divindade. Posso esta bela imagem de uma yogini em meditação sobre um fundo de um quadro da Fátima Silva, da sua série Atlantis, despertar mais as pessoas para a sua dimensão de espírito que existe entre elas e que é a essência verdadeira e divina, e que este é o yoga que nós temos que fazer mais através de uma vida justa e de alguns momentos de meditação e de espiritualidade mais intensos. Om, Om, Tat Sat, Om Jivatman, Om Jivatman.